Alô, você que está comigo aqui no canal no YouTube acompanhando as minhas videoaulas, estou de volta. Desta vez nós vamos tratar de cinética. Sejam bem-vindos, aproveite o vídeo, logo após a vinheta falaremos de cinética. Bom, o que é cinética? Cinética é uma parte da química que trabalha com a rapidez das reações, né? Todas as reações químicas, elas detêm uma velocidade para ocorrer. Vamos pegar exemplos, né? Uma barra de ferro enferruja. Se ela enferruja, aconteceu ali uma reação química. Uma barra de ferro, ela não enferruja em segundos, né? Em minutos. Vai demandar aí um maior tempo. Então, esse tempo é devido à velocidade de reação, ok? Agora, se você pega um comprimido efervescente e coloca em água, ele vai fazer aquela espécie de fervura e em pouco tempo vai parar essa fervura, entre aspas, né? Então, significa dizer que a reação ela aconteceu de uma forma mais rápida. Então, tem reações que chegam a ser tão rápidas que a gente chama de reações explosivas, né? Por exemplo, quando você atrita um palito de fósforo contra a caixa. Então, esse atrito que você faz do palito de fósforo contra a caixa gera uma reação química que é muito rápida. Uma bomba, por exemplo, né? Um airbag, quando um carro tem um impacto, aí o airbag ele aciona. Tem que ser uma reação muito rápida, né? Em contrapartida, como eu falei para vocês, uma barra de ferro ela vai demorar mais tempo para enferrujar. Uma tora de madeira ela demora mais tempo para apodrecer. Porém, lascas de lenha pode demorar pouco tempo. Então, este tempo, né, em que aquele material está se transformando, né, está de acordo com a velocidade da reação. O período que o material levou para se transformar em outra substância, né, porque reação química, a substância inicial ela tem que ser transformada em coisa diferente, né? Então, o produto é diferente do que você tinha nos reagentes, né? Então, isso é uma reação química, uma transformação química. E essa transformação química, ela só acontece mediante uma certa velocidade, tá? Então, aqui eu tenho um gráfico, né? Um gráfico típico de cinética química, onde você está observando duas curvas. Uma curva está em branco e outra curva está em amarelo. Mas antes de entrar propriamente dito nesse gráfico, falar para vocês o seguinte: como que nós podemos dizer que vai acontecer uma reação? Não basta você juntar os reagentes, né? Reagente A e B, por exemplo, e achar que vai dar um produto AB. Isso não acontece. Para que ocorra uma reação, as moléculas dos reagentes elas precisam ter uma certa afinidade. Elas precisam ter afinidade, elas precisam ter uma posição favorável para que haja um choque entre elas. Esse choque a gente chama, quando ele favorece a reação, se o choque for perfeito, a gente chama de choque eficaz. Então, imagine você, né, esquematicamente falando, aqui no reagente, eu vou ter uma molécula mais outra molécula. Esta molécula aqui, vou colocar como A e essa como B, elas estão numa posição favorável. Então, há uma grande possibilidade delas se chocarem em posições bem favoráveis, certo? Se essa molécula entrar em colisão, né, a molécula A entrar em colisão com a molécula B, por estarem aqui numa posição favorável, há a possibilidade de acontecer uma reação química. Tá? E aí nós vamos ter o chamado, né, complexo ativado, que vai ser a junção, mas não é o produto ainda, tá? Essas duas moléculas elas vão ficar juntas, mas não é o produto. Isso é um complexo ativado, é um intermediário para chegar no produto. E depois nós teremos o produto, que seria essa molécula já lá no produto, ok? E isso é chamado de choque eficaz, né? Uma condição bem favorável para a formação de um produto, certo? Comparando essa molécula A e B, elas estão numa posição favorável. Agora, veja bem, se eu fizer assim, ó, uma molécula A
né? Contendo aqui supostamente 2 átomos de um mesmo elemento, né? Essa molécula A, ela está juntamente com a molécula B. Juntamente com a molécula B. O que acontece aqui com essa molécula A e B? Há favorecimento para acontecer um choque entre as duas? Não. Olha para vocês verem, né? Vamos colocar aqui o B. Olha para você ver a direção dessa molécula. Olha a direção dessa molécula. Olha a direção dessa outra molécula. Então não há possibilidade assim de que haja um choque entre as duas. Eu coloquei bem diferente, né? Um modelo bem diferente para você perceber que aqui não há possibilidade de um choque, tá? Elas não colidem aqui. E se colidirem, não vai ser um choque tão eficaz, capaz de gerar uma reação. Então, só para confirmar para vocês, né? Só para ratificar para vocês. Para acontecer uma reação, você precisa de reagentes onde as suas moléculas tenham uma afinidade entre si e elas tenham uma possibilidade muito grande de se chocarem. Ao se chocarem, elas vão gerar o chamado complexo ativado, né, que é o intermediário de uma reação, vamos dizer assim, um embrião, e posteriormente gerará o produto, certo? Então, olhando o gráfico aqui, vamos supor que eu tenho um reagente A mais B. Então, reagente A mais B, vamos entender aqui que eles têm uma condição favorável para acontecer reação, um choque favorável. Então, eles se chocaram. E aí, para iniciar essa reação, a gente vai precisar de uma energia. Toda reação, para ela iniciar, ela precisa de energia. Qual que é o nome de energia necessária para que uma reação ocorra? Para que ela dê aquele início, aquela faísca. Essa energia é chamada de energia de ativação, tá? A energia de ativação é aquela energia necessária para que dê aquele ponto inicial na reação. Então, A e B vão se chocar, porque eles receberam essa energia de ativação. Vamos ter essa curva, né? E eu vou falar para você sobre cada curva aqui. Imagine você que aqui nós já chegamos no pico máximo da curva A e B. Aqui eu não tenho o produto ainda, eu tenho o chamado complexo ativado. E posteriormente eu terei aí o produto AB sendo formado. Na curva em branco, da mesma forma. Aqui eu teria, né? A e B recebeu a energia de ativação, formou o complexo ativado e depois o produto AB. Qual a diferença dessas duas curvas? A diferença é o seguinte. Em uma, eu tenho mais energia de ativação e outra eu tenho menos. Vamos lá. Olha aqui na A. Olha aqui. Vamos pegar essa curva aqui. O que significa essa seta aqui? Essa seta é justamente a energia necessária para que a reação ocorra, para dar aquele pontapé inicial para formar o complexo ativado. Essa seta aqui é a nossa EA, é a nossa energia de ativação. Tá? Aqui, vou traçar outra seta, vai ficar um pouco bagunçado, mas só para você entender. Aqui eu teria outra seta, certo? Onde está essa outra seta? É também a energia de ativação desta curva amarela. Chegou aqui no pico, se você traça uma reta, né? Ou melhor, se você traça uma seta do reagente até no pico onde vai fazer a curva, onde a curva ela vai começar a decrescer, isso aí é a energia de ativação, é a energia que gastou para começar a reação. Você está percebendo que na curva amarela eu tenho mais energia de ativação. A minha energia de ativação aqui na curva amarela, ela é maior. O que significa isso? Essa reação ela é mais lenta. Ela vai demorar mais tempo. Olha o pico que ela deu, né? Precisou de fazer essa curva toda
para chegar no produto. Então eu gastei mais energia para ativar essa reação. Ela é mais lenta. Agora na curva branca, que tem uma energia de ativação menor, a reação é mais rápida. E como fazer com que uma reação tenha uma energia de ativação menor e, em contrapartida, ela seja mais rápida? É quando nós utilizamos um catalisador. Então, significa dizer que essa curva que está em amarelo, que tem uma energia de ativação muito alta, ela é sem catalisador. E essa aqui, em branco, está com energia de ativação baixa, ela é com catalisador. Ah, mas o que é um catalisador? Um catalisador é uma substância que é adicionada junto aos reagentes para favorecer a reação, dando aí uma velocidade maior para a reação, mas ele não é consumido no processo. Ele só favorece a reação. Ou seja, ele encurta o caminho do reagente até chegar no produto. Isso é um catalisador, tá? Vamos dar um exemplo. O leite, ele vai coagular normalmente se você deixá-lo lá na temperatura ambiente. Porém, se você utilizar um coagulante, essa reação de coagulação do leite ela vai ser mais rápida. Por quê? Este coagulante ele é justamente um catalisador. Ele serve para diminuir a energia de ativação, fazendo com que a reação atinja o produto numa velocidade maior e num tempo menor. Certo? Então, se perguntar para vocês o que é um catalisador, é uma substância que, ao ser adicionada junto com os reagentes, vai favorecer a reação, diminuindo a sua energia de ativação. Tá? Então, o gráfico é isso. Basicamente, isso que você tem que saber. E o que significa essa parte de baixo aqui? Ó? Esse eixo aqui é o caminho que a reação percorre. E esse eixo aqui na abscissa é uma energia. É o gráfico de energia. Tá? Porque essa energia de ativação ela é medida em joule, em quilojoule, em quilocalorias. A medida de energia. Tá? Quantas quilocalorias, quantos quilojoules de energia de ativação nós temos na reação. Certo? E esse pontilhado aqui, ó, vem então um pontilhado, né? Aqui um pontilhado entre A e B e AB. Esse trecho aqui é o quê? O que significa esse trecho? Esse trecho é o nosso ΔH. É a nossa diferença de entalpia, diferença de energia dessa reação. Como aqui, né? A energia do produto AB, a energia do produto, ela está superior à energia dos reagentes, este ΔH ele é maior do que zero. Isso aqui é uma reação endotérmica, tá? Já entrando um pouquinho aí na termoquímica, beleza? Agora, galera, veja esse gráfico aqui. Nesse gráfico, nós vamos estudar como que funciona a quantidade de reagentes e de produtos. Essa curva em vermelho ela está decrescendo. Então, significa que essa curva aqui são os reagentes. Por quê? À medida que a reação ela vai ocorrendo, nós vamos gastando reagentes. Tá? Se nós vamos gastando reagentes, a tendência é que os produtos aumentem. Então, essa curva em amarelo significa produtos. Certo? Então, à medida que o tempo vai passando, vamos colocar aqui um tempo, né? Esse tempo pode ser em minuto, em horas, enfim. À medida que o tempo vai passando, nós vamos gastando os reagentes. Observe que no tempo zero eu não tenho nenhum produto, né? E eu estou aqui com os meus reagentes na quantidade X e eu não tenho nenhum produto. À medida que o tempo vai passando, eu vou começando a ter produto, né? Vamos colocar aqui um só simbolicamente. E o meu reagente, ele vai caindo também. Ó, tá lá em cima, já caiu, ó. Já caiu para cá, né? Tava lá, vamos supor que aqui seria o X, agora já tá quase a metade, né? Já tá um X aí dividido por 2. Então vai caindo o reagente. É um gráfico, galera, que você encontra em várias provas aí. É só você olhar o gráfico e ver. A curva está decrescendo,
Se eu estou falando de cinética, eu estou falando de uma curva de reagente. A curva está subindo, está aumentando, é crescente, então é a curva de produto. Isso em função do tempo, ok? Isso em função do tempo, certo? Desconsidera aqui, ó, por gentileza, onde está energia em kJ. Aqui nesse gráfico a gente não vai trabalhar com energia em kJ. Aqui é a quantidade, tá? A quantidade de substância. Esse eixo aqui é a quantidade de substância, tá? Vamos até apagar aqui, né? Esqueça que aqui não é quantidade. Aqui nesse eixo é a quantidade de substância daquele reagente, né? A curva vermelha é reagente. Essa substância que ela pode estar em grama, ela pode estar em mol, pode estar na concentração, né? Quantos mols por litro, enfim, é a quantidade de reagente que você tem lá. Ah, eu tenho 2 mols de amônia. Ok, 2 mols de amônia. Tempo era 0, então eu não tenho nenhum produto, né? Vamos supor que seria a decomposição da amônia, que vai se decompor em N2 gasoso mais H2 gasoso. No tempo 0 eu não tenho nenhum dos produtos. E assim por diante. Eu estou falando bem rápido porque já vamos trabalhar essa velocidade no gráfico. Ok? Bom, galera, continuando com o vídeo, agora nós vamos calcular a velocidade média para os participantes dessa reação. Lembrando que, ao calcular a velocidade média dos reagentes, nós estamos calculando a velocidade média de consumo, e ao calcularmos a velocidade média para o produto, estamos calculando a velocidade de produção, né? De formação, ok? Então, tem a equação aí, ó. A gente tem que observar o balanceamento dessa equação, porque a gente vai precisar dos coeficientes estequiométricos quando for fazermos a velocidade média da reação, tá? Que a gente pode calcular a velocidade média do reagente ou dos reagentes. Podemos calcular a velocidade média do produto e podemos calcular a velocidade média de toda a reação, certo? Então vamos lá. Eu vou pegar a reação, vou reescrevê-la aqui para ficar mais fácil o entendimento. Nós temos lá o N2 gasoso mais O2 gasoso produzindo NO2 gasoso. Vamos verificar o balanceamento. O balanceamento diz o seguinte: olha, nós temos 2 nitrogênio desse lado e 1 nitrogênio apenas desse lado. Então vamos colocar um 2 aqui. Agora nós temos 2 nitrogênio desse lado e 2 nitrogênio do lado dos reagentes. Oxigênio, como nós mexemos com nitrogênio, alterou também o oxigênio. Então, 2 vezes 2, 4. 4 oxigênio do lado dos reagentes, só tenho 2, então multiplica por 2. Aí eu vou ter 2 vezes 2, 4 também. Tá? Então, tem 2 nitrogênio no reagente, 2 nitrogênio no produto, 4 oxigênio no reagente e 4 oxigênio no produto. Beleza. Observe o seguinte. Nós temos a quantidade aqui, ó, vamos considerar que essas quantidades estão em concentração, mol por litro. Dos reagentes, mol por litro dos reagentes e mol por litro do produto que vai ser formado. Observe a tabela. No tempo 0, eu tenho 0,2 mol por litro de nitrogênio gasoso, tá? Aqui faltando um 2, ó, é N, quando ele está na forma gasosa, o N tem que ser combinado, né? N2. E eu tenho 0,6 mol por litro de O2 e eu não tenho nada de NO2, porque a reação ainda não começou, né? Tempo 0, não começou a reação. Aí no intervalo, né, depois de 2 minutos, eu já tenho um decréscimo do N2, ele caiu para 0,1, o O2 foi para 0,3 e eu já comecei aqui a formação do nosso produto NO2. Eu já tenho 0,2 mol por litro de NO2. Percebe que houve um decréscimo pela metade, né? 50%. Caiu os reagentes 50% e houve a produção. Então, nós podemos calcular a velocidade de consumo do nitrogênio, a velocidade de consumo do oxigênio e a velocidade de formação do NO2. Vamos lá.
velocidade média do nitrogênio que está sendo consumido é igual à diferença da quantidade, né? Neste caso, nós temos a quantidade em concentração, mas poderia ser mol ou poderia ser massa. Então, como é a concentração, vou usar esse colchete para representar a concentração. Nós temos a diferença da concentração, que é a concentração final menos a concentração inicial, dividido por um delta tempo. Sempre você tem que pegar um intervalo de tempo para você calcular a velocidade. Você quer saber a velocidade da reação em quantos minutos ou quantos segundos. Vai depender aí do tempo, do intervalo de tempo. Nosso tempo aqui está em minutos. Então, de 0 a 2 minutos é o nosso intervalo. Então, a velocidade média de consumo do N2 é igual à concentração final de N2 no intervalo. O intervalo é este, de 0 a 2. Então, eu tenho no final do tempo, no 2 minutos, 0,1 e eu tinha 0,2. Isso está dividido pelo tempo. O tempo final é 2 e tempo inicial é 0. Se você for olhar, vai dar negativo, mas não existe velocidade negativa. Para a gente não magoar a física, nós vamos trabalhar isso aqui com módulo, né? Módulo é a distância entre números. Então, quando eu colocar o módulo, não há necessidade de colocar o sinal. Aí não consideramos sinal negativo. Então, a velocidade média do N2 é igual a 0,1 dividido por 2, que é igual a 0,05. 0,05 mol por litro, né, que é a unidade de concentração, por minuto. Por minuto. E o nosso tempo está em minuto. Muito bem, então agora nós vamos calcular a velocidade de consumo do O2. Fazer aqui na parte superior. A velocidade média de consumo do O2 é igual à diferença da concentração de O2 pelo ΔT. A velocidade média do O2 é igual a quanto de O2 que eu tenho? Eu tenho 0,3 no final do intervalo de 2 minutos e eu tinha 0,6. Novamente, vamos trabalhar com o módulo, né, para não dar um negativo. E o tempo aqui é 2, porque o tempo final é 2, o tempo inicial é 0. A velocidade média de consumo do O2 é igual a 0,6, 0,3. A diferença aqui vai dar 0,3 dividido por 2, que é igual a 0,15 mol por litro, né, que é a concentração, por minuto. Ok? Então, agora vamos calcular a velocidade de produção. Nossa produção é o NO2. A velocidade média do NO2 é igual ao delta da concentração desse NO2 dividido pelo ΔT. A velocidade média do NO2 é igual. Quanto que eu tenho? Eu tenho 0,2 no final do tempo. E quanto que eu tinha? Eu não tinha nada. Tá? E o tempo é de 2 minutos. Então, a velocidade média do NO2 é igual a 0,1 mol por litro por minuto. Esse por minuto aqui tem a barra, certo? Às vezes você pode encontrar assim em alguns livros, 0, mol por litro vezes minuto menos 1. É que o minuto estava dividindo, ok? Beleza, então nós já encontramos aí a velocidade média de consumo do N2, do O2 e da produção de NO2. Agora nós podemos calcular a velocidade média da reação, velocidade média dessa reação? Podemos. Como é que nós vamos fazer para calcular a velocidade média de uma reação? Nós vamos fazer o seguinte. A velocidade média para a reação, ela vai ser igual à concentração dos reagentes
dividido pelo seu coeficiente estequiométrico. Então, como é que nós vamos fazer? Vamos fazer direto aqui, ó. A concentração dos reagentes. Então, vai ser a concentração do N2 dividido pelo seu coeficiente estequiométrico. Qual o coeficiente estequiométrico do N2? 1. Não tem nada, é 1. Dividido por 1. Que isso é igual a concentração de O2 dividido pelo seu coeficiente estequiométrico, que é 2, que é igual a concentração do NO2 dividido pelo seu coeficiente, que é 2. Então, essa é a expressão da velocidade da reação. Então, você vai pegar a concentração de N2, que é 0, vamos lá, velocidade da reação. Velocidade média para a reação toda, né? É 0,05 dividido por 1, vai dar ele mesmo. Vai dar o 0,05. Aqui tem que ser igual a divisão do oxigênio por 2, né? 0,15 dividido por 2, que é igual em NO2, que é 0,1 dividido por seu coeficiente estequiométrico, que é 2, que vai dar 0,05. Então, em qualquer divisão que for feita aqui, nós vamos chegar num valor aproximadamente de 0,05 mol por litro por minuto. Então, essa é a velocidade média para essa reação. Tá? A velocidade média da reação é aproximadamente 0,05 mol por litro por minuto. Então, a expressão é, quando você pega a concentração de um reagente e divide pelo seu coeficiente, seja qual for que você estiver utilizando, você já encontra a velocidade média para aquela reação. Por quê? Porque a equação ela está balanceada, né? Se a equação não estiver balanceada, não vai dar certo. Se a equação estiver balanceada, você pode pegar aí a concentração de qualquer reagente, dividir pelo seu coeficiente, você vai encontrar a velocidade média para aquela reação. Porque há uma proporção aí com a reação química. Certo, galera? Então é isso. Próximo vídeo nós vamos falar sobre lei da velocidade, certo? Vou parando por aqui para não ficar muito longo. Bom, galera, vamos ficando por aqui nesse vídeo. É um vídeo que tenha como intuito fazer com que você entenda os primeiros passos, né, da cinética, os princípios básicos de cinética, tal como gráficos e cálculo de velocidade média de consumo e também de produção. No próximo vídeo eu vou falar sobre lei de cinética, ok? Aguardo vocês lá.